Boa noite, turma. Meu nome é Carlos, eu sou professor da disciplina de Teoria Geral da Administração. O objetivo desse vídeo aqui de hoje, então, é a gente fazer uma breve explanação e um convite para vocês lerem esse capítulo. Então, como eu disse, meu nome é Carlos, eu tenho graduação em Administração, mestrado em Administração e estou fazendo meu doutorado também em Administração. E quem vai nos acompanhar esse semestre é a mestranda Cibele, que vai se apresentar para vocês agora. Oi, boa noite, pessoal. Um prazer, uma satisfação muito grande estar dividindo com o professor Carlos essa disciplina. Então, como o professor Carlos me apresentou, eu sou também formada em administração pela UERGS, assim como vocês, eu também fiz administração na UERGS. Antes disso, eu fiz também um tecnólogo em fruticultura também na UERGS em Erechim, e uma pós-graduação em agricultura familiar e desenvolvimento sustentável. Atualmente, então, sou mestranda no programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental da Universidade Federal da Fronteira Sul aqui de Erechim, e dentro do nosso programa de pós-graduação, temos a disciplina chamada Iniciação à Docência. Então, é nesse momento que eu inicio as minhas atividades práticas junto às turmas, né, e tive essa oportunidade, então, de estar juntamente com o professor Carlos, ministrando essa disciplina de Teoria Geral da Administração para vocês. Então, para iniciar a nossa fala aqui, que vai ser um pouquinho breve, a gente vem apresentar para vocês um pouquinho da importância da administração, a importância desse curso muito importante, muito relevante para a sociedade que vocês também, assim como nós, vocês também escolheram. Então, o mundo em que a gente vive é uma sociedade, né? E para que essa sociedade consiga conviver e se desenvolver, é necessário um planejamento, né? As atividades que vão ser desenvolvidas ou os serviços que são prestados, eles precisam ser planejados, coordenados, dirigidos, executados, controlados, enfim, para que essa organização tenha sucesso. Então, a constituição dessas organizações, além das pessoas, são necessários recursos, por vezes humanos, também recursos não humanos, né? E a administração, então, considerando essa perspectiva, ela tem essa função de conduzir as atividades de maneira racional para que essa empresa, então, essa instituição, enfim, tenha um sucesso naquilo que ela procura desenvolver. E considerando essa perspectiva, então, essa disciplina que vocês estão iniciando hoje, de Teoria Geral da Administração, é um campo do conhecimento que se ocupa do estudo da administração. Então, observem a importância dessa disciplina logo no início do curso, né, para a formação de vocês e para que vocês consigam desenvolver as atividades de administradores da melhor forma possível. Isso, Cibele, muito obrigado. Pessoal, acrescentando então, né, não porque eu estou ministrando essa disciplina, mas eu considero TGA1 e TGA2 as duas principais disciplinas do curso de administração, né? E então esse capítulo 1, né, vejam bem, ele é o primeiro capítulo de uma das principais disciplinas do curso, tá? Então, um administrador, como a Cibele falou, ele vai ter que gerenciar uma empresa, né? Seja uma empresa pública, uma empresa privada, uma ONG, um hospital, um banco, enfim, uma fazenda, né? E as atividades de um administrador, né, vão necessitar que ele lide com pessoas, que ele lide com tarefas, que ele lide com tecnologias, né? Então, por isso, o capítulo 1 do livro de vocês vai falar sobre a administração e suas perspectivas, né? Então, ao longo do capítulo e ao longo do semestre, cada teoria da administração vai se debruçar e vai estudar um tipo de teoria da administração. A gente não tem como estudar todas as teorias numa aula só, assim como um médico não vai estudar lá na medicina sistema circulatório, respiratório, né? Eles vão ter disciplinas diferentes aqui na administração também. Então, cada uma das perspectivas que o capítulo 1 vai mostrar para vocês, existem teorias da administração com conhecimentos que já foram estabelecidos, né? Então, a administração, apesar de ser uma ciência nova, então, se a gente comparar com a própria medicina, que é uma profissão milenar, a administração tem 100 e poucos anos, né? Então, nós somos um campo de conhecimento muito recente, tá? Então, esse livro e esse capítulo 1,
eles vão mostrar para vocês algumas formas de se enxergar a administração. Vou dar um exemplo, né? Eu posso olhar para uma empresa e ter um olhar mais apurado apenas nas tarefas que estão sendo executadas. Para isso, tem algumas teorias que a gente vai ver aqui no nosso curso, né? Como administração científica. Ou eu posso olhar para a estrutura da empresa. Então, como que essa empresa está organizada? Existem setores ou não existem? Quais são as funções que tem lá dentro, né? Ou eu posso olhar numa outra perspectiva as pessoas, né? É diferente olhar para as pessoas e olhar para as tarefas. Então, a gente tem, por exemplo, alguns líderes que têm um olhar mais para as pessoas, enquanto tem outros gestores que vão ter um olhar mais para as tarefas. Então, também existem teorias da administração com esse olhar mais em relação às pessoas, né? E a gente vê isso depois em cadeiras como a teoria da administração, gestão de pessoas 1, gestão de pessoas 2 aqui no curso, por exemplo, né? Outras perspectivas que a gente tem ainda, e que esse capítulo 1 que vocês vão ler vai apresentar, é uma perspectiva ligada ao ambiente. Então, todo mundo aqui que passou pela pandemia viu como que um ambiente, e aqui não o ambiente no sentido do meio ambiente, das árvores, do planeta, não. Como que o que está do lado de fora de uma empresa vai impactar nela. Então, pode ser a economia, pode ser uma pandemia, podem ser as tecnologias, podem ser inúmeros fatores externos que vão influenciar a gestão de dentro de uma empresa, né? Outra perspectiva que a gente vai ver aqui também são as próprias tecnologias. Então, vou pegar de novo o exemplo aí da pandemia, fez com que nós virtualizássemos muitas tarefas que antes eram presenciais. E isso as empresas precisaram passar e se adaptar, né? E uma outra perspectiva que o livro traz também é baseado na competitividade. Então, existem, né, cada vez mais de uma forma mais acirrada uma competitividade entre as empresas, tá? Então, esse capítulo vai falar de forma bem sutil em relação a cada uma dessas perspectivas, e também porque a gente tem que olhar para frente, né? Todas essas teorias foram escritas há muitas décadas atrás, mas elas continuam muito válidas, né? Então, se a gente for olhar, a primeira teoria foi escrita há mais de 100 anos, mas ela continua muito válida. A gente procura sempre otimizar as tarefas, reduzir os tempos de execução de tarefas para, enfim, tornar um processo produtivo mais rápido, né? E, Cibele, tu queres acrescentar algo? Exatamente isso, apesar dessas, às vezes, quando a gente for lendo essas perspectivas, vamos nos deparar exatamente com isso. Foram escritas há muitos anos, há uma centena de anos, mas talvez um desafio do administrador seja conseguir olhar para aquela teoria e aplicar para o contexto em que estamos inseridos, né? Passamos por uma pandemia, como o professor Carlos falou, que tivemos que nos reinventar em vários momentos, tivemos que desenvolver um ambiente remoto, tivemos que muitas pessoas trabalharem de uma forma que não trabalhavam antes, né? Então, talvez esse seja um dos maiores desafios do administrador nos dias atuais. Ótimo, Sibeli. E aí, para fechar esse capítulo 1, pessoal, então o capítulo 1 vai falar um pouco disso, né? A gente não vai aprofundar aqui, não é o objetivo do vídeo substituir assistir o vídeo pela leitura, mas muito mais fazer um convite a vocês a lerem esse primeiro capítulo, porque hoje, em 2022, vocês estão iniciando um curso de administração, né? Vocês vão levar uns 4 anos e meio, então vamos imaginar que vocês vão se formar lá por 2026, 2027, daqui a 4 anos e meio, né? O mundo vai ser outro, né? Só que vocês vão precisar dessas mesmas ferramentas aqui. Então, eu não sei quais vão ser os problemas de daqui a 5 ou 6 anos, mas eu sei que essas ferramentas que estão aqui vão ajudar vocês a pensar e a refletir, tá? Então, em meu nome e também no nome da Cibele, a gente deseja aí vocês uma ótima leitura. Em havendo dúvidas, né, a gente vai criar aqui um canal para vocês postarem, né? E aguardamos vocês, então, na próxima aula síncrona ou na próxima aula presencial, tá bem? Um abraço a todos. Bons estudos.